A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amigos. A palavra de Deus, nessa noite, ela está na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27, nos fala assim: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E eu não havia percebido aqui o outro versículo, eu decidi agora ler. E não deis lugar ao diabo. Como diz alguns irmãos, é forte, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. O tema dessa noite: não se põe o sol sobre a vossa ira. E a palavra de advertência: cuidado. Paulo, o apóstolo, aqui deixa essa exortação aos crentes de Efésios. Nesta madrugada, logo no início do primeiro período de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, uma coisa é certa: quando o Senhor nos traz um tema de uma mensagem, eu logo me levanto, deixando imediatamente aquele período de oração, para escrever o rascunho. Levanto assim, deixo dos joelhos, né? Não é da cama. Deixando o quê? Para escrever o rascunho da mensagem, porque trata de uma revelação do Senhor. E Deus teve um propósito, porque exatamente existem pessoas aqui, dentro dos nossos seguidores, que por enquanto ainda é pequeno, que estão vivendo sem observar o ensino do apóstolo Paulo, que é o maior doutrinador do período da igreja de Jesus, desde que começou no início, no dia de Pentecostes, até hoje, né, em nossos dias. Registrado no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo ensina que o crente pode até se irar, mas não deve ser uma prática. Né? Não deve praticar sempre estar irado, não. Está falando irai-vos quando acontecer a situação, mas não pequeis. Ele não está dizendo que você deve te orientando a se irar, não. Você pode até se irar, mas pecado, não. Mas porque somos humanos e falhos, mas nunca devemos guardar a ira nos nossos corações para não virar amargura, e assim muitos irão se contaminar. Hebreus fala isso, né? Outra palavra, outra mensagem. Mas o ensino é: não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Meus irmãos, a Bíblia é para ser praticada. Tem gente que fala, mas isso não é figurado, não. E é sentido real. Todo dia o sol se põe. Todo dia o sol nasce e ele se põe. Então, Paulo, o apóstolo, nos ensina aqui literal. É literal no sentido da palavra. Acredito que essa recomendação é porque se o crente não atender a recomendação do Espírito Santo, através do apóstolo, o crente vai acabar pecando. E isso irá afastar da comunhão com o Pai. Você quer se afastar da comunhão com o Pai, com o Filho do Espírito Santo? Eu não quero. Então, meu irmão, minha irmã, alguém hoje fez algo, ou você se envolveu numa situação, e todos nós estamos sujeitos a que isso aconteça, correto? Você se irou, não deixou terminar o dia, o sol se for, vai a certa situação. Isso é um ensino que está na palavra. Antes que o sol se ponha, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Tá certo? Com Deus e com o irmãos envolvidos, para que essa ira não vire ódio, e assim você se afaste da comunhão com a igreja e com o Senhor. É isso que está acontecendo. Por que Deus tem essa palavra? Porque existem pessoas que têm nos ouvido, que têm se irado, e tudo bem. Se irou, a vida continua, e aquilo foi como que nada. E como é que fica a palavra? Irado não pequeis. Então aquilo isso não é um pecado. Se você se irou e depois deixou aquilo de lado, e passou um dia, 2, 3, segundo a palavra de Deus, você pecou. O sol se pôs sobre a vossa ira. Amém? Então, e aí a palavra que acrescentou aqui que eu não havia visto. Irai-vos não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Talvez você não sabia desse detalhe. Que se você e eu deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira, o que acontece? O versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, você e eu, se passou um dia, 2, você não acertou aquela situação, a ira continuou, quer dizer que você deu lugar ao diabo. Que maravilha, né? Já pensou? O crente, filho de Deus vivo, que vai morar no céu, dando lugar ao diabo. Como é que fica? Ou seja, quem dá lugar agrada, fez a vontade dele. E aí? Eu não havia atentado para esse versículo aqui, o Senhor tinha me dado esse 26. Mas agora, quando eu fui ler, eu vi a coisa mais forte do que eu pensava. Não é simplesmente você pecou, deu lugar a ira, o sol se pôs, não.
A sequência diz que você e eu, se estamos essa prática, e tem pessoas que com essa prática, quando Deus revela a palavra, porque tem pessoas nessa prática, isso acontece, você está dando lugar ao diabo. Todas as vezes que você pecou, e eu pequei, numa situação, nos iramos, e aquilo continuou, eu não voltei para, olha, meu irmão, eu fiquei irado naquela hora, me perdoa, foi uma falha minha. Você está pecando e está dando lugar ao diabo. Talvez você não sabia, né? Eu me surpreendi agora. Na verdade, não é que eu não sabia, mas eu não lembrava dessa sequência. Isso me deu essa primeira parte só, mas quando eu fui ler agora, eu vi que tem a sequência. E não deis lugar ao diabo. Irais e não pequeis. Então está aí o conselho do Senhor. Mais uma palavra, mais uma maravilha de Deus para que possamos andar mais perto de Deus, em comunhão com Deus, sendo uma bênção de Deus, sendo usado pelo Senhor, pelos dons do Espírito Santo de Deus. Mais uma palavra que vem para nos ensinar, a mim e a você. Por gentileza, não se esqueça de dar o like, joinha, compartilhar os nossos vídeos. Uma palavra dessa, você talvez não conhecia essa sequência, como eu me surpreendi agora, você está fazendo isso às vezes inconsciente, mas agora eu ensino. Deus falou no seu coração, você vai consertar, por que não compartilhar com outro irmão que também está na mesma situação lá? E ele vai ter a mesma atitude. Olha a importância de compartilhar a palavra. É isso. Amém? Não se inscreveu ainda? Por quê? Você vai estar cooperando conosco? Sim. Mas cooperando mais ainda com o Senhor, que tem nos dado essas mensagens e que foi quem criou e quem vai estruturar, está estruturando cada dia esse canal. E você vai estar ajudando a levar essa mensagem a milhares de pessoas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Uma paz do Senhor Jesus para todos.